Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de constelação, tá bom, pessoal? Então, quando a gente vivencia uma constelação, um grupo de constelação, a gente vai ter pessoas sentadas em uma roda, né? E a gente tem duas formas de fazer. A primeira forma a gente pode chamar de constelação aberta, a segunda forma de constelação fechada. Na constelação aberta, a pessoa que vai ser escolhida para representar, ela sabe o que está representando. Então, se a pessoa vai constelar uma situação de casal, por exemplo, ela vai escolher um representante para ser ela, um representante para ser o outro, a outra pessoa desse relacionamento de casal. E aqueles que estão representando sabem o que estão representando, tá bom? Mas aí dentro de uma visão sistêmica, essa pessoa vai começar a acessar fenômenos, sensações, a vontade de sentar, a vontade de chorar, a vontade de se afastar ou de se aproximar, tudo isso fazendo uma leitura daquele campo, e através dessa leitura o terapeuta ele vai dar um significado, ele vai expressar para a pessoa o que ele está vendo ali a partir do seu treinamento, a partir da sua percepção e da sua intervenção. O terapeuta também pode trazer frases significativas, frases de soluções, né, que podem apontar caminhos para uma resolução daquela situação, tá bom? O que mais que a gente pode perceber, né? Uma outra forma é a gente fazer a constelação fechada, que seria onde a gente colocaria números para poder representar essas pessoas. Então imagina alguém que vai constelar a relação com o pai e com mãe, né? Então essa pessoa vai constelar a relação com o pai e com mãe, ela vai colocar uma pessoa para ser o número 1, uma pessoa para ser o número 2, uma pessoa para ser o número 3. E com o terapeuta ela vai combinar previamente, por exemplo, que o número 1 vai ser um representante dela mesma, o número 2 representante do pai, o número 3 representante da mãe. E através dessas relações que vão sendo estabelecidas nesse campo, o mesmo fenômeno que acontecia lá na constelação aberta vai acontecer na constelação fechada. Então, por exemplo, vontade de se virar ou de olhar, vontade de se afastar ou de se aproximar, a sensação de força, a sensação de fraqueza, frio ou calor, dores em determinadas partes do corpo, tudo isso vão fazendo uma leitura, e o terapeuta vai interpretando aqueles fenômenos que vão aparecendo, baseado também na sua formação prévia de constelação familiar, para que a pessoa possa experimentar, vivenciar e ter ali uma leitura daquele campo sistêmico, tá bom? Na minha percepção, na minha observação, esse modo de constelação fechada ele é mais interessante. Por quê? Porque quando a gente tem a constelação aberta, a gente tem uma interferência, digamos assim, a nível de ego daquele que está representando, né? Então, ao invés de representar apenas o número 2, na constelação aberta a pessoa sabe que está representando a mãe, então ela vai ter ali as suas percepções do que é que uma mãe deveria ser, o que é que uma mãe deveria falar, o que é que uma mãe deveria fazer, né? E isso vai interferir de certa forma no processo, tá bom? Enquanto que na constelação fechada a gente percebe que quando a pessoa está representando o número 2, por exemplo, ela não sabe o que está representando. Então ela vai acessar de uma maneira mais livre esse campo de informações que vem dessa dimensão da mente inconsciente ou de uma consciência mais elevada, e ela vai expressar de fato o que é que ela está sentindo, o que é que ela está percebendo, e isso vai fornecer uma leitura, a meu modo de ver, mais fiel para quem está ali constelando, para quem está fazendo ali a constelação, tá bom? Existe uma terceira forma também, que seria a constelação clínica, né? A gente pode utilizar isso num atendimento individual com o cliente, onde a gente utiliza outros objetos para representar, né? Então, por exemplo, a gente pode utilizar pedaços de papel para serem esses representantes, eu já utilizei isso com alguns clientes. A gente pode utilizar bonequinhos para serem os representantes, eu também utilizei essa ideia dos bonequinhos por um tempo. E eu, por exemplo, utilizo, até hoje, eu gosto bastante dessa forma, eu utilizo peças de um jogo de xadrez para poder fazer essa representação. Então eu coloco o jogo de xadrez para representar como se fosse o campo, e eu coloco essas peças para representar os vários elementos. E eu gosto desse formato porque justamente as peças são mais abstratas, então dá para a pessoa projetar mais ali, né? O que seria, por exemplo, uma pessoa, mas ela pode projetar também uma situação, pode botar uma peça para representar uma situação, um sentimento ou uma doença, um sintoma. Então, nesse formato, eu particularmente gosto, porque seria uma forma aí de
representar de uma maneira concreta situações mais abstratas também, né? E não necessariamente pegar bonequinhos, né? Enquanto que os bonequinhos a gente associa mais como pessoas, mas é totalmente possível também com os bonequinhos você colocar um bonequinho para representar um sintoma, por exemplo, né? Mas eu tenho utilizado mais hoje em dia esse formato. Claro que tem muitos outros formatos também, cada um que faz aí a sua formação pode desenvolver também a sua própria forma de trabalhar com essa dimensão da constelação familiar, tá bom? E teria uma outra forma dentro dessa constelação individual, que seria através da meditação ou da visualização. Você pode pedir para a pessoa respirar fundo, fechar os olhos e visualizar aquela pessoa, por exemplo, aquele pai, aquela mãe, aquele relacionamento. E aí você traz também as frases significativas, as frases de solução sistêmica, né? E elas vão também gerar um efeito. Eu utilizo muito ainda esse formato nas terapias individuais, onde a gente faz uma constelação sem nenhum representante, sem nenhum objeto para também representar no campo aí, né, 3D, no campo tridimensional, material. A gente utiliza apenas a mente e a visualização para fazer esse exercício de constelação também, tá bom? Então seriam aí algumas formas. Claro que pode ter outras formas que eu não tenha falado aqui, né? Por exemplo, eu lembrei agora que o pessoal fez uma experiência de fazer constelações com animais, como cavalos, por exemplo, né? Colocar os cavalos para representar, e aí os mesmos movimentos de aproximar e de afastar, né? Ou de ficar mais nervoso, mais agitado, ou de chegar mais próximo e de repente expressar um carinho e cheirar o outro, né? Isso também acontece entre os animais também, numa constelação familiar. É possível ser feito desse e de vários outros formatos também, tá bom? Então fica aí essas formas de se trabalhar a constelação familiar para que você que nunca vivenciou possa experimentar, tá bom? E uma última mensagem que eu vou deixar é que é muito interessante, antes da gente fazer a constelação familiar, que a gente também vivencie, né? A gente pode participar dos grupos de constelação familiar para poder internalizar, para poder integrar esses aprendizados dessa dimensão sistêmica, sem necessariamente a gente vai, por exemplo, para o grupo só quando vai constelar, né? Não, você pode ir para o grupo para assistir, muito provavelmente você vai ser pego ou pega como representante também, né? Isso vai ter todo um efeito também de benefício para aqueles que participam de grupos de constelação familiar, né? É até colocado como uma forma de trabalho voluntário, quando é o caso do grupo ser gratuito, ou também muitas vezes existem muitos grupos em que é cobrado um preço para você assistir, um preço mais acessível, porque você assiste e você também participa, você também se trabalha ao participar apenas como representante, digamos assim, e outro preço maior, digamos assim, que seria o preço daquele que é constelado, daquela que é constelada, seria um preço maior aí, que seria o preço realmente, né, para olhar uma determinada situação dentro dessa visão sistêmica. Aqui na minha cidade, que é Fortaleza, Ceará, existem muitos grupos realmente gratuitos, né, onde a pessoa pode assistir sem pagar para assistir, né? Então a gente recomenda que, se na sua cidade existe essa possibilidade, assista, presencie, vivencie durante um tempo, porque isso vai ter todo um efeito significativo para quem participa desses grupos de constelação familiar, tá bom? E se na sua cidade for pago, mas você puder pagar também, fica o convite que você acesse também essa experiência, tá bom? E quando você puder e tiver o interesse e a necessidade de fazer a sua constelação, sempre lembrando, na minha opinião, é interessante a gente, dentro da constelação, a gente tem também um processo de autoconhecimento, como uma terapia individual, onde a gente possa dar significado mais profundo ao que é trabalhado, tá bom? Grande abraço, até a próxima, gratidão e até mais.